da pandemia do novo coronavírus no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 1.344.143 casos confirmados de Covid-19 acumulados e o total de 57.622 mortes. Os casos de pacientes recuperados somam 733.848. Entre sábado e domingo, o Ministério registrou 552 óbitos e 30.476 novos casos da doença. A região sudeste segue com o maior número de casos. Ontem, o mundo chegou à marca de 500 mil de mortes decorrentes do novo coronavírus. E enquanto a pandemia avança nos Estados Unidos e Brasil, responsáveis por mais de 1/3 das mortes, a doença perde letalidade em países europeus e asiáticos, embora ainda haja aumento de casos. Também neste domingo foram confirmados 10 milhões de casos no mundo. Estados Unidos, Brasil, Rússia e Índia respondem por cerca da metade das infecções, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Os países com o maior número absoluto de óbitos pela Covid-19 são, por ordem, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Itália e França. E como está a saúde mental dos profissionais que cuidam da saúde da população? Uma pesquisa está avaliando os impactos psicológicos da pandemia naqueles que estão na linha de frente do combate à doença. As informações com Nelson Lim. O Conselho de Enfermagem de São Paulo, COREN-SP, junto com a Universidade do Oeste Paulista, está realizando uma pesquisa para avaliar o impacto da Covid-19 na saúde mental dos trabalhadores que estão na linha de frente no combate à doença. A expectativa é que boa parte dos mais de 583 mil profissionais de enfermagem em todo o estado de São Paulo respondam ao questionário. Para o Conselho, a pesquisa é importante para avaliar o impacto da pandemia na saúde mental dos enfermeiros nas diferentes regiões do estado de São Paulo. A conselheira Érica Chagas, uma das responsáveis pela pesquisa, falou que há algumas pistas a respeito da condição da saúde mental dos enfermeiros. Ela citou que em sondagem do Conselho a respeito do fornecimento de EPIs na pandemia, havia uma pergunta a respeito do medo de atender pacientes com coronavírus, e 80% dos profissionais responderam que tinham medo. E a questão do medo apareceu. A questão do medo apareceu em 80% das respostas, então isso deu para a gente uma certeza maior de que existe uma sobrecarga saúde mental desse profissional, porque o medo traz várias emoções para esse profissional gerenciar. Em outra pesquisa de 2019, com participação de 23 mil enfermeiros, 70% relataram ter crises de ansiedade e 50% afirmaram terem tido depressão, o que demonstra que mesmo antes da pandemia havia necessidade de programas e ações para acolher esses profissionais da saúde. Com a pandemia, Mariana Vastag, professora da UNOeste e outra responsável pela pesquisa, falou que enfermeiros têm relatado medo e apreensão em razão de problemas na distribuição ou na qualidade de EPIs, na sobrecarga de trabalho e hostilidade de vizinhos. De necessidades humanas básicas, elas não estão sendo também respeitadas e possibilitadas aos nossos profissionais dessa área. Então, como desde atitudes de realizar algumas refeições durante o período de plantão e disposição desses profissionais, como até realização de idas ao banheiro, por exemplo, para suas eliminações fisiológicas. Essa situação também que nossos profissionais têm sofrido preconceitos nos seus locais de domicílio. A conselheira Érica Chagas lembra que a partir da pesquisa de saúde mental de 2019, uma das ações conquistadas pelo Conselho foi uma lei que estabeleceu a obrigatoriedade da sala de descompressão ou descanso em todos os hospitais do estado. Para responder ao questionário, que fica disponível até o dia 31 de julho, os profissionais podem acessar o site portal.corem-sp.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo. Agora 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam.
Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h08. Começa nesta segunda-feira o pagamento de saque emergencial do FGTS para 4.900.000 trabalhadores nascidos em janeiro, por meio de crédito em conta poupança. As informações com Henrique Carmo. Começou a ser depositado nesta segunda-feira o crédito do FGTS emergencial, medida do governo federal para ajudar quem está com dificuldades financeiras na pandemia. Nascidos em janeiro já estão com dinheiro liberado e podem utilizar para pagamentos digitais por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível de graça para qualquer celular. Tem direito ao recurso quem tem saldo em contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. O trabalhador pode retirar até R$ 1.045. Vale lembrar que o saque do FGTS emergencial só estará disponível a partir do dia 25 de julho e seguirá um calendário de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O próximo depósito do FGTS será no dia 7 de julho, próxima segunda-feira, para aniversariantes de fevereiro. O saque do FGTS segue os mesmos moldes da retirada do FGTS imediato, realizado pelo governo federal no ano passado. O trabalhador não é obrigado a sacar e, caso não precise do benefício, o dinheiro retorna para a conta do Fundo de Garantia. O FGTS só pode ser sacado caso o trabalhador saia do emprego ou em situações específicas, como o financiamento da casa própria e em caso de tratamento de doença grave. O calendário de depósito do FGTS emergencial acaba no dia 21 de setembro, para aniversariantes de dezembro. Já o calendário de saque acaba no dia 14 de novembro, liberando a retirada do dinheiro para aniversariantes de novembro e dezembro. Reportagem Henrique Carmo. Obrigado, Henrique Carmo. E 1.000 cruzes foram colocadas na manhã de ontem no gramado em frente ao Congresso Nacional, na esplanada dos Ministérios em Brasília. O ato, organizado pelo coletivo Resistência e Ação, foi realizado para homenagear as famílias das vítimas da Covid-19 que morreram no sábado. A manifestação integra um conjunto de ações do movimento Stop Bolsonaro, que critica a política de combate à pandemia adotada pelo presidente. Além das cruzes, faixas apresentavam os dizeres: Bolsonaro pare de negar 50.000 mortes e a hashtag Stop Bolsonaro Mundial. E uma festa junina em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou com 5 mortes e pelo menos 7 feridos na madrugada de ontem. Entre os mortos está uma criança de 10 anos. Segundo a Polícia Civil, ao todo, 12 pessoas foram baleadas.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 4 pessoas já chegaram mortas na unidade de pronto atendimento de Ricardo de Albuquerque. Um homem de 22 anos que havia sido transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas morreu na manhã deste domingo. A Delegacia de Homicídios da capital instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. Um levantamento concluiu que a comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, tem controlado a pandemia melhor que o restante da capital. Graças à iniciativa dos moradores, a taxa de mortalidade por Covid-19 é menor que o restante da cidade. Vamos entender com Breno Zonta. Uma das maiores favelas do Brasil, Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, tem controlado a pandemia do coronavírus melhor do que a própria cidade. Foi o que mostrou um levantamento do Instituto Polis, divulgado nos últimos dias. Segundo ele, a taxa de mortalidade por Covid-19 na comunidade, medida no dia 18 de maio, foi de 21,7 pessoas a cada 100 mil habitantes. O índice é menos da metade da média de todo o município, que foi de 56,2. A taxa de Paraisópolis também é muito mais baixa que a de outras regiões periféricas da cidade, como Pari, de 127, Brás, de 105 e Brasilândia, de 78. Os números são resultado de ações que Paraisópolis tem tomado para superar diversas dificuldades impostas pela pandemia. O presidente da Associação de Moradores da Comunidade, Gilson Rodrigues, dá mais detalhes. Nós criamos uma grande rede de solidariedade, organizadas a partir de um projeto chamado Presidente de Rua, onde cada morador é agente da sua própria transformação. A cada 50 famílias, temos um morador voluntário que é o presidente de rua. Somado a isso, criamos 12 iniciativas que visam criar uma solução para cada problema que enfrentamos em Paraisópolis. Gilson diz que Paraisópolis tem dificuldade de acesso ao Serviço de Atendimento Móvel Urbano, o SAMU, então contrataram ambulâncias e criaram seu próprio serviço de emergência. Além disso, em parceria com o projeto Costurando Sonhos Brasil, distribuíram mais de 50 mil máscaras para a proteção da comunidade. Em outra parceria com o trabalho do Mãos de Maria, estão distribuindo mais de 10 mil marmitas todos os dias para a população. Para isolar os moradores que testaram positivo para a Covid-19, eles adaptaram 2 escolas da comunidade como centros de acolhimento. A medida diminuiu o número de contágios e, consequentemente, o número de mortes. O principal problema é que a gente não consegue seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né?
Por exemplo, lavar as mãos de tempos em tempos, como fazer isso sem ter água nas torneiras, como fazer isolamento social ou famoso home office, se as casas são pequenas, com famílias numerosas e o desemprego crescente. Então, nós tivemos que criar a nossa própria política pública aqui na comunidade diante da ausência dessas possibilidades. As ações de combate à pandemia em Paraisópolis são coordenadas pela Associação de Moradores da Comunidade em parceria com o G10 das Favelas. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Obrigado, Breno, e vamos falar agora de meio ambiente. No Paraná, além do desmatamento e das queimadas, existe outra ameaça para as florestas da Mata Atlântica. Árvores são envenenadas. Na quinta-feira da semana passada, a Polícia Militar Ambiental do Estado localizou 31 araucárias envenenadas em uma área da cidade de Guarapuava, na região central do Paraná. A árvore é símbolo do estado e está ameaçada de extinção. Os criminosos furaram o tronco das árvores e injetaram veneno herbicidas que são usados na agricultura. Com o tempo, a planta seca e morre devido à ação criminosa. A tática visa despistar a fiscalização, por chamar menos atenção que o corte. Depois de serem envenenadas, as árvores secam e caem e não precisam ser derrubadas para que as áreas sejam usadas para pecuária ou agricultura. Segundo a Polícia Militar Ambiental do Paraná, a prática já foi flagrada outras vezes em propriedades rurais da região e, assim como o corte, caracteriza crime ambiental. A araucária, também conhecida como pinheiro, é uma das espécies presentes na Mata Atlântica, sobretudo na região sul do país. Dados publicados pelo Ministério do Meio Ambiente mostram que a floresta de araucária está à beira da extinção. Restam menos de 3% de sua área original e somente 1% da área original guarda as características da floresta primitiva, ou seja, são áreas pouco ou nunca exploradas. No ano passado, a revista científica Global Change Biology publicou um artigo em que era previsto a extinção das araucárias até 2070. Essa data considera um cenário em que nada seja feito para conservação ou então para reversão do ritmo de destruição. E segunda-feira é dia de falar sobre PASCOM e comunicação. Recebemos agora no Jornal Brasil Hoje o coordenador nacional da PASCOM, com a palavra Marcos Túlios. Certamente nos últimos dias você deve ter recebido algum tipo de conteúdo que você julgava duvidoso ou que tinha certeza de ser falso. E talvez pode ter também disseminado algum tipo de conteúdo com esse caráter. Esta é a lógica do momento presente, e não apenas deste ano de 2020, deste tempo de pandemia, mas as fake news estão sendo uma realidade na sociedade e também na igreja. Quando nós pensamos em fake news, em notícias falsas, nós estamos lidando com a ausência da verdade. E, para quem crê, a verdade não é apenas um princípio ético, um princípio moral, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, que ele mesmo se afirma caminho, verdade e vida. Portanto, para um agente de pastoral, para um cristão, combater notícias falsas é uma forma de anunciar, é uma forma de viver o Evangelho, uma vez que a pessoa de Jesus se encarna como verdade, se apresenta como verdade. O tema da verdade já foi trabalhado pelo menos em 2 mensagens de forma explícita, mensagens dos papas para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A primeira foi no ano de 1972, por São Paulo VI, que apresenta as comunicações sociais a serviço da vida. E recentemente, no ano de 2018, no 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco traz como tema, como proposta, a verdade vos tornará livres, fake news e jornalismo de paz. Portanto, comunicar a verdade deve ser uma atitude vivenciada a cada dia por nós, agentes da comunicação, pelos profissionais de comunicação, primeiramente, e por todos os cristãos. Portanto, se você recebeu algum conteúdo
principalmente alguma mensagem de conteúdo de cunho religioso, não compartilhe. Vença essa tentação da lógica de compartilhar rapidamente, sem antes verificar a origem, verificar a fonte, verificar se aquele conteúdo é verdadeiro. É uma forma de você anunciar o Evangelho. É uma forma de você viver o reino de Deus. Obrigado, Marcos Túlios, e logo mais você poderá conferir esse comentário lá no site da Rede Católica de Rádios e nas redes sociais da Pascom Nacional. Próxima segunda, ele está de volta aqui neste espaço. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. E como todas as segundas-feiras, trazemos agora um trecho da reflexão do Papa Francisco para o momento do Ângelus do domingo. Mariângela Jaguraba. O Papa Francisco rezou a oração mariana do Ângelus deste domingo da janela da Residência Pontifícia Vaticana, junto com alguns fiéis que se encontravam na Praça São Pedro. Na locução que precedeu a oração, o Papa recordou que o Evangelho deste domingo nos convida a viver plenamente e sem hesitação a nossa adesão ao Senhor. Jesus pede aos seus discípulos que levem a sério as exigências do Evangelho, mesmo quando isto requer sacrifício e esforço. Segundo Francisco, o primeiro pedido exigente que ele faz àqueles que o seguem é que coloquem o amor a ele acima dos afetos familiares. Ele diz: quem ama o pai ou a mãe, o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A seguir, o Papa acrescentou: Gesù non intende di certo sottovalutare l'amore per i genitori e i figli, ma sa che i legami di parentela. Jesus não pretende certamente subestimar o amor pelos pais e filhos, mas sabe que os laços de parentesco, se forem postos em primeiro lugar, podem desviar-se do verdadeiro bem. Vemos algumas corrupções nos governos. Elas ocorrem porque o amor pelo parentesco é maior que o amor pela pátria e eles colocam os parentes no comando. O mesmo com Jesus. Quando o amor é maior que ele, não é uma coisa boa. Todos nós poderíamos dar muitos exemplos a este respeito, sem mencionar as situações em que os afetos familiares se misturam com escolhas opostas ao Evangelho. Quando, por outro lado, o amor pelos pais e filhos é animado e purificado pelo amor ao Senhor, então torna-se plenamente fecundo e produz frutos de bem na própria família e muito para além dela.
Após a oração, Papa Francisco recordou um evento importante. Martedì prossimo, 30 giugno, si terrà la quarta conferenza dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite per sostenere il futuro della Siria e della regione. Na próxima terça-feira, 30 de junho, será realizada a quarta conferência da União Europeia e das Nações Unidas para apoiar o futuro da Síria e da região. Rezemos por este encontro importante para que possa melhorar a situação dramática do povo sírio e dos povos vizinhos, especialmente do Líbano, no contexto de graves crises sociopolíticas e econômicas que a pandemia tornou ainda mais difícil. Pensem que existem crianças com fome, que não têm comida. Por favor, que os líderes sejam capazes de fazer a paz. O pontífice recordou também o Iêmen, que está passando por uma crise dramática, e também a Ucrânia. Invito a pregare anche per la popolazione dello Yemen, anche qui, specialmente per i bambini. Convido também a rezar pela população do Iêmen, aqui também especialmente pelas crianças que sofrem por causa da grave crise humanitária, assim como para os que foram afetados pelas fortes inundações no oeste da Ucrânia, que eles sintam o conforto do Senhor e o socorro de seus irmãos. E hoje é a festa de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Pelo Brasil, são muitas as cidades que homenageiam estes santos. Praia Grande e São Paulo é um exemplo. São Pedro é o padroeiro da cidade. Amanda Garcia nos conta o porquê. Por ser uma cidade do litoral onde, por tradição, a maioria das pessoas são pescadores, sendo a pescaria a maior economia da Baixada Santista, Praia Grande ganhou como padroeiro São Pedro Apóstolo. Há 26 anos, depois de muita pesquisa, o santo foi reconhecido como padroeiro da cidade pela Câmara Municipal, que decretou feriado facultativo. Em 2010, o ex-prefeito Roberto Francisco, através de um decreto, declarou o feriado municipal. Desde então, a data foi vista como a maior festa da Baixada Santista, trazendo no ano passado aproximadamente 18 mil pessoas para o evento. O pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, Padre Thomas, explica a importância do evento para a cidade. Para a cidade, a festa é muito importante. Aqui não é festa de uma paróquia, uma comunidade ou uma religião. Então, a festa da cidade. Todo o povo da Praia Grande celebra com alegria a festa. Então, a festa da cidade. Católicos ou não católicos ou ateus, não interessa. Todos juntos, mãos dados, celebram, festejam a festa de São Pedro. Então, para nós, Praia Grandense, com alegria, com orgulho, lembramos essa data, celebramos a festa de São Pedro. Ele foi o primeiro Papa. Jesus escolheu ele como o primeiro Papa da Igreja. Como nós declaramos esse carinho e amor para São Pedro, ele declarou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na consagração da cidade podemos ver a igreja consagrar totalmente todo o povo para São Pedro. Pedimos que São Pedro interceda por nós diante de Deus, trazer as graças, as bênçãos, a proteção para todo o povo da Caiçara. Este ano, a programação também seria completa. Porém, com a pandemia do coronavírus, a festa foi cancelada. Mesmo assim, a missa solene com a consagração da cidade para São Pedro será celebrada e transmitida pelas redes sociais da comunidade às 18h30 na paróquia Nossa Senhora das Graças. Já na paróquia São Pedro, a missa será às 9h e à tarde haverá a carreata com a bênção de carros. Da Rádio Boa Nova em Praia Grande para a RCR, Amanda Garcia. Jornal Brasil Hoje. E ponto final nesta edição, que teve trabalhos técnicos de Denis Santos. Apresentação Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Editora Cleo Nascimento. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádios e Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, boa semana, até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje.
A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a transmitir